Toda cidade, no fundo, começa com um sonho, não é? Aquele ideal de um lugar melhor, mais organizado, mais bonito para se viver. Mas e se o próprio ato de planejar essa perfeição, de tentar desenhar cada detalhe, acabasse na prática construindo muros? Muros invisíveis que excluem justamente quem mais precisa da cidade. Pois é sobre essa ilusão do planejamento que a gente vai conversar hoje. Olhe só para essa imagem. É o famoso plano Voisin, que o arquiteto Le Corbusier imaginou para Paris lá em 1925. Torres idênticas, parques gigantes, tudo perfeitamente ordenado. É a ambição máxima do planejador, sabe? A ideia de substituir o caos da vida real por uma ordem quase científica, um design puro. A imagem é linda, super sedutora, mas ela esconde uma pergunta bem importante. A que custo? Então, a nossa jornada hoje vai ser essa aqui. A gente começa com esse sonho da cidade perfeita, passa pelo tal do muro regulatório, entende como ele cria um funil de exclusão e força as pessoas a uma escolha impossível. Depois, a gente dá uma olhada em como isso acontece no mundo todo e, por fim, discute se existe um novo caminho para as nossas cidades. Essa vontade de criar cidades do zero, onde tudo é pensado nos mínimos detalhes, não é de hoje. É uma busca constante na história do urbanismo. E a intenção, claro, é quase sempre a melhor possível: criar um ambiente super funcional, ideal para a vida das pessoas. E talvez o maior exemplo disso seja Brasília. Numa cidade como essa, a ideia é que nada seja deixado ao acaso. Onde se pode morar, onde se pode comprar, qual a altura dos prédios, absolutamente tudo é definido por um grande plano. A premissa por trás é que o design do planejador é melhor, é superior àquela ordem que surge espontaneamente das escolhas de milhões de pessoas. Ou seja, é o design contra o mercado. E é exatamente aí que o problema começa. De um lado, tem a visão do planejador, querendo impor uma ordem de cima para baixo. Do outro, tem as forças da economia, que moldam de verdade onde e como as pessoas conseguem viver. E quando esses dois mundos batem de frente, bom, os resultados podem ser bem complicados. O economista urbano Alain Bertaldo explica essa tensão de um jeito muito claro. O design é a regulação, a lei que diz, por exemplo, o lote mínimo tem que ter 400 metros quadrados. Já o mercado é a realidade de uma família que só tem dinheiro para comprar um lote de 100 metros quadrados. Para o planejador, o preço é um detalhe, um obstáculo. Para o mercado, o preço é a informação mais importante de todas. E aqui está o pulo do gato. Toda regra tem um custo. Um padrão mínimo de construção, exigir vagas de garagem, definir um tamanho mínimo para o lote. Cada coisinha dessas vai somando no preço final do imóvel. E aí acontece o inevitável. Quando o preço mínimo que a lei impõe é maior do que o que boa parte da população pode pagar, a própria lei se transforma num muro. E esse muro funciona como um funil. Ele não impede que as pessoas venham para a cidade procurar uma vida melhor, mas ele filtra todo mundo, empurrando uma parcela enorme da população para fora dos limites da cidade legal, da cidade formal que está no mapa. O processo é bem direto, na verdade. O governo cria regras e padrões mínimos, pensando em garantir qualidade de vida, o que é uma boa intenção. Só que, ao fazer isso, eleva o preço para entrar no mercado formal. Para quem não consegue pagar essa conta, só sobra uma opção: a cidade informal, a favela, o loteamento clandestino. A regulação, que foi criada para ajudar, acaba, na prática, criminalizando a pobreza. E isso joga as famílias de baixa renda numa situação terrível, uma escolha impossível. Ou elas moram na legalidade, talvez num conjunto habitacional do governo, mas num lugar totalmente isolado de tudo, ou elas moram na ilegalidade, mas perto de onde os empregos estão, onde a vida da cidade de fato acontece. Essa frase resume o drama perfeitamente. E o caso de Gauteng, a província onde ficam Joanesburgo e Pretória, na África do Sul, é talvez o exemplo mais chocante disso. Pensem só, depois do fim do apartheid, o governo sul-africano fez um programa de moradia gigantesco, construindo milhões de casas de ótima qualidade. O problema? Para conseguir fazer casas tão boas a um custo baixo, os projetos foram parar em terras baratas. E terra barata fica onde? Longe, muito longe dos empregos. O resultado foi devastador. Os moradores até têm uma casa legal, mas gastam a maior parte do que ganham só com transporte, ficando presos num ciclo de pobreza. É a armadilha perfeita, legalidade, mas num deserto de oportunidades. Agora vamos virar a moeda e olhar o outro lado. O que acontece quando as pessoas são forçadas a escolher o acesso, mesmo que isso signifique viver na ilegalidade? Bem-vindos a Shenzhen, na China. Isso que estamos vendo são os prédios de aperto de mão.
São torres super altas e coladas umas nas outras, construídas sem nenhuma regra por antigos fazendeiros. São tão próximas que dá quase para apertar a mão do vizinho pela janela. Mas elas oferecem uma coisa essencial: moradia barata, bem no coração econômico da cidade. E foi isso que permitiu que milhões de trabalhadores migrantes fizessem parte do milagre econômico de lá. Eles escolheram acesso e não espaço. E não vamos pensar que isso é coisa só de país em desenvolvimento, viu? Esse padrão se repete no mundo inteiro, até mesmo nas cidades mais ricas e desenvolvidas do planeta. O que é esse número? 88 mil. Essa foi a quantidade de pessoas que se inscreveram numa loteria em Nova York para ter a chance de conseguir um dos únicos 55 apartamentos com aluguel acessível num prédio. Um prédio que ficou famoso por ter uma porta dos pobres separada. Quer dizer, quando a oferta legal é minúscula, a demanda simplesmente explode de forma absurda. E a história se repete. Em Nova York, porões viram apartamentos ilegais. Em Chennai, na Índia, quem ganha um apartamento do governo prefere alugar e morar num lugar mais barato e mais perto do trabalho. Em Mumbai e na Cidade do México, o mercado informal simplesmente constrói a cidade que o mercado formal não consegue ou não tem permissão para construir. Certo. Então, se esse planejamento rígido, baseado em design e regras que não levam a renda em conta, cria tantos problemas, qual é a saída? É parar de planejar? Não, muito pelo contrário. Significa que o papel de quem planeja a cidade precisa mudar, e mudar radicalmente. A ideia é que, em vez de ditar como cada prédio deve ser, os planejadores deveriam focar em criar as condições para que bons resultados apareçam. Isso significa se concentrar no essencial: uma boa malha de ruas, saneamento básico e, principalmente, garantir que exista terra acessível para que o mercado consiga oferecer moradia para todas as faixas de renda. É planejar com o mercado e não contra ele. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Quando olhamos para as regras da nossa própria cidade, o plano diretor, o código de obras, será que a gente deveria se perguntar: essas regras estão abrindo portas ou estão construindo mais muros? Porque no fim do dia, uma cidade que não tem lugar para os mais pobres não é uma cidade bem planejada, é só uma cidade incompleta.